Buonasera a todos, e aí, para quem tá aí. Eu sou a Gabriela Zin, eu sou psicóloga, sou analista do comportamento, sou uma mulher trans e sou vítima de violência transfóbica. Dentre outras, mas hoje a gente vai falar mais dessa. Eu quero trazer para vocês hoje uma fala que é um pouco diferente daquilo que a gente espera de um seminário em análise do comportamento. Inclusive, eu quero agradecer, né, a todos os organizadores do evento pela liberdade que eles nos deram para a gente falar sobre aquilo que a gente acha relevante e eu acho que a minha fala hoje ela traz uma relevância um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado nesse tipo de evento e é quase uma metalinguagem. Né, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Então, o tema da minha fala é sobre a cisgenização. Cisgenização, não coincidentemente, né, e propositalmente, é um conceito que não tem uma maneira clara de ser definido dentro da análise do comportamento. Ou seja, a gente não tem uma operacionalização desse conceito e a falta dessa operacionalização foi um problema para mim em outros momentos em que eu gostaria de falar sobre esse assunto e a comunidade de analistas do comportamento arduamente voou contra mim por conta de estar falando a respeito de algo sobre o qual a gente não consegue falar dentro da linguagem com a qual nós estamos acostumados. Então, esse vai ser o tema de hoje, pessoal. A cisgenização a gente vai poder entender como um tipo de violência que, dentre as violências transfóbicas, tem como objetivo tornar pessoas transgêneras mais cisgenizadas possível ou, na melhor das hipóteses, eliminar a presença dessas pessoas nos contextos sociais. Tá? Então, né, na falha desse primeiro objetivo de eliminar essas pessoas dos contextos sociais, então que pessoas trans e travestis não estejam nas universidades, não estejam na padaria, que elas não se encontrem com a família tradicional no cinema ou em qualquer lugar público em que as pessoas se sintam impelidas a explicar aos seus filhos, aos seus pares, o que aquilo quer dizer e explicar, mais do que isso, que aquilo não é permitido. Porque uma vez que você vê pessoas trans andando pela rua, é muito importante para a família tradicional explicar para os seus filhos, para os seus parentes, para aqueles que estão sob sua responsabilidade, que essas pessoas estão erradas, que aquele modo de vida não é permitido e que para aqueles a quem essas explicações são dadas, esse não é um caminho legal a ser seguido. Então, eu vou trazer um pouco desse tema, e eu vou trazer um pouco desse tema com uma perspectiva bem menos experimental, bem menos técnica e muito mais de um lugar de fala de uma mulher trans que experimenta a violência transfóbica e a cisgenização em todos os ambientes que eu frequentei. Inclusive, adivinhem, né, o nosso convidativo ambiente da análise do comportamento. Então, progressivamente a gente vai chegar lá e hoje eu decidi vir com óculos. Por um motivo que esses óculos, eles simbolizam muita coisa dentro desse processo de cisgenização. Por qual motivo, Gabi? Né? O que óculos podem dizer respeito a esse fenômeno de violência que você está descrevendo de uma maneira tão sensacionalista até? A questão é, eu não uso óculos. Eu não tenho problema de visão para usar óculos. Então, por que eu tenho óculos? Vamos ver se vocês adivinham. Eu tenho um óculos porque quando eu iniciei o meu processo de transição, isso no final da minha graduação, início do mestrado, eu tive medo. Eu tive medo de que as oportunidades de trabalho, que as pessoas que precisam de psicoterapia, ou mesmo as pessoas que vão contratar professores universitários, carreira para a qual eu me preparei durante boa parte da minha vida, não se sentissem confiantes de que, por ser uma pessoa trans, eu seria competente o suficiente para exercer essa função. Então, eu achei que óculos seria uma maneira de me tornar mais psicóloga. Isso pode parecer uma piada, isso é motivo de piada entre as pessoas que estão no meu entorno, mas
Tudo é muito engraçado e divertido até que a gente analise funcionalmente aquele comportamento. E demorou um tempo até que eu pudesse e tivesse força para analisar funcionalmente esse meu próprio comportamento e como o meu comportamento, de maneira bastante sistemática, buscava atingir um padrão de aparência, de comportamento, de fala que se adequasse às normativas cisgêneras e heterossexuais. Então, quanto por muito tempo eu tentei esconder absurdamente, não por uma questão pessoal e íntima, mas mais por uma questão profissional, tudo aquilo que remetesse ao fato de que eu sou uma pessoa trans, de que eu sofro violências transfóbicas e de que eu carrego as cicatrizes dessa violência. Por quê? As cicatrizes dessa violência, elas são cicatrizes que são observadas, né, pelas pessoas de fora, pelas pessoas cisgêneras, pela própria comunidade psicológica como um todo, incluindo aí a comunidade da análise do comportamento, como problemas comportamentais. Então, quando a gente pensa na ideia de que pessoas trans que são sistematicamente violentadas na sua estrutura de identidade, como também em outros aspectos da sua vida, da sua aparência, da maneira como elas falam, daquilo que elas acreditam e de como elas se posicionam no mundo, a gente vai entender que a cisgienização, ela é um processo que me impele a anular ou camuflar todos esses elementos para que eu não seja punida em função de um histórico de punição. Ou seja, dentro da minha história de vida e da maneira como a violência me afetou e afeta não só a mim, mas todas as pessoas trans com quem eu tenho e tive contato ao longo da minha carreira e ao longo da minha história como indivíduo, a gente nota diversos problemas que são gerados pela transfobia estrutural, problemas esses que nos colocam numa posição de inferioridade social. Então, como a gente lida com essas questões? Não necessariamente das maneiras mais saudáveis. Então, essa minha fala hoje, ela também é uma denúncia. Ela é uma denúncia contra a nossa comunidade, ela é uma denúncia contra a violência que a gente aceita como natural. E, portanto, a parte mais frágil cai primeiro. E a parte mais frágil somos nós. A parte mais frágil são as mulheres, a parte mais frágil são as pessoas negras, são as pessoas pobres, são as pessoas que não conseguem se adequar a essas expectativas de maneira tão eficiente quanto outras pessoas privilegiadas na nossa cultura. E essa fala é uma denúncia porque essa forma de esconder esses vestígios de violência é também em si mesma uma segunda violência adicional à violência que já vem sendo sofrida. Então, eu me sinto exausta de ver, não só no meu consultório, mas na minha vida e na minha experiência individual, a quantidade de pessoas que precisam constantemente se portar de maneira a esconder, por exemplo, abuso de substâncias com as quais elas precisam lidar para conseguir suportar esse grau de violência, substâncias lícitas e ilícitas. Então, desde aquela pessoa que enfrenta a crise de ansiedade toda vez que ela precisa frequentar um ambiente universitário, sair na rua, escolher uma roupa, escolher as palavras que ela vai usar, se ela pode ou não se comportar de determinada maneira, e como isso vai se acumulando de tal maneira, numa tal proporção, que a pessoa precisa de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer ou remédio para não comer. E essa medicalização, ela é um efeito disso tudo. E quando a gente fala sobre isso, num ambiente como o da análise do comportamento, em que isso deveria ser entendido, compreendido à luz de contingências às quais nós estamos expostos, isso é, mais uma vez, punido e individualizado, como se isso fosse uma responsabilidade inteiramente minha, que eu fosse a pessoa que devesse mudar o meu próprio comportamento, independente da mudança das contingências.
Que raios de análise do comportamento é essa? Eu tô cansada de ver psicólogos, analistas do comportamento, abusando de substâncias, abusando de comida, abusando de outras fontes, né, para tentar esquivar das experiências aversivas que são colocadas dentro da nossa própria comunidade. E de como as pessoas dentro dessa comunidade lambem botas de outras pessoas que são reconhecidamente violentas. Quantos professores, doutores e grandes nomes da análise do comportamento virão na BPMC desse ano, semana que vem, e vocês estão super ansiosos para ver as falas e fazer perguntas e estar perto, que reconhecidamente são identificados como professores e pessoas violentas, e não só com pessoas trans, mas de maneira geral. Quando a gente pensa na violência acadêmica, na violência que acontece entre orientadores e seus orientandos, né, isso não só na pós-graduação, mas em todo o processo acadêmico que acontece, né, de quantas mulheres cis ou trans sofrem violências sexuais, inclusive, por parte dos seus orientadores, e a gente simplesmente fecha os nossos olhos, idolatra essas pessoas, coloca essas pessoas num lugar de grandeza dentro da análise do comportamento, independente de todas as pessoas que serão feridas indiretamente por verem os seus algozes colocados nessa posição de destaque. Então, eu quero comentar sobre uma situação que eu vivi dentro da comunidade, né, da análise do comportamento, e trazer um pouco, assim, de práticas, né, de como a gente pode tentar inverter esse jogo. Houve uma situação na minha carreira em que, dentro do ambiente que eu trabalhava, houve uma oportunidade para que fosse dado, né, dentro da nossa cidade, eu sou de São Carlos, tá, gente? Um curso para professores, né, da rede municipal, falando sobre temas relativos ao trabalho que a gente fazia. E eu estava super empolgada, porque ia ser a primeira experiência acadêmica remunerada fora da questão da bolsa e todas essas questões. Que eu teria como professora. Então eu me lembro de ter ficado muito empolgada com essa oportunidade e ficar muito feliz, assim, de estar tendo a chance de ser uma mulher trans, falando com essas pessoas, e mesmo que o assunto sobre o qual eu falaria não tivesse nenhuma relação com a transgeneridade ou assuntos vinculados às questões de gênero e transfobia, era uma oportunidade de demonstrar que pessoas trans podem ocupar esse espaço. Isso, por si só, já é uma coisa incrível para uma pessoa trans na minha posição, buscando por uma carreira acadêmica, buscando por um reconhecimento para além da minha transgeneridade, um reconhecimento como profissional, porque isso é muito difícil, visto que a transgeneridade é aquilo que salta aos olhos. Então, o fato de eu ser psicóloga, de eu ter mestrado, de eu ter estudado, isso se apaga diante da minha identidade de gênero. Então, toda oportunidade em que existe essa possibilidade de transpor a identidade de gênero com outras questões relevantes, que vão demonstrar uma naturalização da minha identidade no mundo, são importantes e relevantes. E o que aconteceu? Eu fui tirada fora dessa oportunidade. Por qual razão? Porque talvez as pessoas que comporiam o público, né, basicamente professores da rede municipal infantil, por serem mais velhas, não estariam preparadas para ter aula com uma pessoa trans. E eu fui a única pessoa descartada por ser uma pessoa trans. Então, imaginem o nível de frustração, e isso eu tô falando de uma única experiência que foi escolhida a dedo dentre várias outras, porque imagino aqui que muitos de vocês que estão me escutando agora sejam acadêmicos e saibam a importância disso para um acadêmico, independente da sua identidade de gênero ou orientação sexual. E talvez isso sensibilizem a minha experiência como pessoa trans na academia e as violências específicas que a gente acaba vivendo dentro desse contexto.
Isso me fez pensar enquanto eu assistia Sandman. Não sei quem aqui assistiu Sandman, mas vou trazer um pouco de cultura pop para esse povo. E eu me identifiquei muito com uma personagem, talvez isso seja um spoiler. Eu não tenho muito critério para saber o que é um spoiler ou não, porque para mim é muito difícil um spoiler realmente ser um spoiler, porque eu não me importo de saber as coisas, porque a experiência que eu tenho assistindo é diferente da experiência que eu tenho ouvindo as pessoas falarem. De uma personagem dentro dessa série que ela fala o seguinte: essa personagem é um pesadelo e ela queria ser um sonho bom. E é basicamente essa metáfora que descreve toda a minha experiência de vida até aqui. Eu sou um pesadelo que queria ser um sonho. Eu sou uma professora que é um pesadelo, que gostaria de ser uma professora dos sonhos, né? Eu sou uma nora que é um pesadelo, que queria ser uma nora dos sonhos, mas eu não sou. Eu duvido que alguma mãe de alguém, né, pense em algum dia, eu gostaria que meu filho namorasse uma mulher trans, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou mesmo que um cliente pense: nossa, eu gostaria que a minha psicóloga fosse uma psicóloga trans. Ou eu gostaria que a minha professora fosse uma professora trans. Pelo contrário, a cisgenização, ela é um processo que nos transforma em pesadelo. Então, assim, seria um pesadelo para uma mãe que o seu filho namorasse uma pessoa trans. O seu filho, sua filha, sua filha. É um pesadelo para algumas pessoas ter que ouvir uma pessoa trans sendo professora. É um pesadelo para algumas pessoas estar num evento em que uma pessoa trans é palestrante. Imagino que não nesse evento. Então, por isso, eu estou me sentindo assim muito confortável aqui para falar dessas questões dentro dessa perspectiva. Mas eu queria ser um sonho. Eu queria poder saber que as pessoas querem me ouvir e que as pessoas querem estar comigo, que as pessoas querem reconhecer e conhecer o meu trabalho. Infelizmente, eu ainda sou um pesadelo. E fingindo ser um sonho, né? Fingindo o tempo todo que tá tudo bem. Fingindo o tempo todo que eu não carrego as cicatrizes dessa transfobia. Fingindo o tempo todo que eu entendo as pessoas quando elas são transfóbicas, mesmo quando elas não me entendem. Fingindo o tempo todo que eu sou a pessoa compreensiva, que eu sou a pessoa que ouve, quando na verdade eu estou morrendo de ódio de ter que enfrentar todo dia essas violências em ambientes que, na minha fantasia adolescente, juvenil, eu imaginava que seriam acolhedores. E não são. E pior ainda é que essa expectativa de fingimento, ela não é só uma expectativa, ela é um pré-requisito para que eu pertença a esses lugares. Então, quando uma pessoa é transfóbica, eu tenho que entender. Quando a fala de uma pessoa me afeta, eu tenho que entender, mesmo que eu nunca seja entendida. Eu tenho que aceitar, mesmo que eu não seja aceita. Eu tenho que ser a pessoa melhor, que compreende e que é empática e que entende que as pessoas não têm conhecimento suficiente para, né, incorporar a minha experiência à vida delas. E que para isso essa compreensão implica em eu pegar o meu banquinho e sair de mansinho, em eu me esconder. Ai, Gabi, você entende que você não pode estar presente nesse ambiente porque as pessoas elas não estão acostumadas com isso, né? E aí eu me escondo, e aí eu aceito, e aí eu compreendo. Mas a verdade é que eu não compreendo. É que eu não aceito e que eu não vou mais me esconder. Então, eu quero que essa minha fala seja entendida como um manifesto. Um manifesto que ele iniciou no momento em que a gente escolheu o nome Vale da Análise do Comportamento para se posicionar dentro dessa comunidade. Eu me lembro que o momento em que houve essa decisão, a gente até refletiu: ai, mas será que as pessoas têm compreensão do que significa? Eu não quero mais saber se as pessoas têm compreensão. Porque quando vem um professor dos Estados Unidos, né, da puta que pariu pra cá, pro Brasil, vocês fazem, tipo, de tudo para entender o que eles falam. E agora,
Por que que a gente é menos importante? Por que que vocês também não se esforçam para entender o que a gente fala? E se eu quiser, em algum momento, falar em Pajubá, dentro de um congresso de análise do comportamento, acho que vocês vão precisar buscar entender, porque enquanto eu estiver viva, essa vai ser a minha estratégia de contra-controle. Espero que outras pessoas trans, dentro da análise do comportamento, ou que pensam em entrar na análise do comportamento, vejam na minha postura, e eu acho que elas verão, um convite para que, entrando nessa comunidade, elas não vão ter o acolhimento que deveriam. Infelizmente, isso eu não posso propor, mas a gente está cavando um caminho. E eu posso agora representar uma luz no fim do túnel para essas pessoas saberem que as suas identidades, as suas cicatrizes, a maneira como vocês falam, a língua que vocês usam e todo o repertório que vocês desenvolveram a partir dessa violência, para mim, é como um diamante. E para muitas pessoas também, a partir dessa fala, acredito que será. A gente tem uma luta pela frente e vocês não estão mais sozinhos nessa luta. Sejam vocês pessoas trans, LGBT, QIAP+, de qualquer uma das siglas, eu quero que vocês se sintam bem-vindes à nossa comunidade a partir de hoje, a partir de agora, com todo o histórico que vocês carregam, também será bem-vindo e não vai precisar deixar do lado de trás da porta, como se isso fosse uma sujeira que não pode entrar dentro de casa. A casa agora vai ser nossa também. É isso que eu tinha para falar. Agradeço a todos que ouviram. Um beijo e até já já. Ai, me jogaram aqui, eu tava limpando o olho. Mas fiquei emocionado, Gabi. De verdade, ô fala poderosa, hein, mulher? Bom, gente, então, com isso encerramos, com essa fala maravilhosa, com esse manifesto maravilhoso da Gabi. E só posso fazer dela, as palavras dela como minha também, e acho que do coletivo inteiro do Vale da Análise do Comportamento. E, enfim, tô emocionado, tô desnorteado. Eu só queria falar rapidamente assim que eu estou muito emocionado também com a fala da Gabi, assim, muito forte, um manifesto necessário, né? Assim, não tenho palavras mesmo, né? Eu, enquanto pessoa trans, me identifiquei muito, me senti muito acolhido pelo que você falou e muito fortalecido também para que a gente cave mais ainda, né? Assim, aplaudi, chorei. Fiquei de pé, assim, emocionadíssima, assim. Muito obrigado, né? E acho que é sobre habla mesmo, habla tudo. Porque a gente precisa, né? Nossa, urgentemente. E aí, né, só vou... Tô até tô desnorteado também, viu? Tô assim, ó.